Eu ia evitar de comentar, mas acabei tendo que fazer. Acho que não dá para deixar passar batido. Qual é a relação de Deus com essa questão da queda do avião? Aquele acidente foi um acidente horrível. Do ponto de vista aqui da Terra, a gente já pode, pelo noticiário que rola por aí, a gente já pode até culpar a empresa, né? Porque parece que o avião já tinha um histórico ruim. Já tinha sofrido alguns acidentes, uns acidentes e que não tinha sido reparado devidamente, né? Mas teve umas declarações nas entrevistas entre as vítimas, né? Foi o destaque foi uma senhora mãe de uma única filha e, e o outro foi o senhor lá, dono da casa onde o avião caiu, né? Ele recebeu muitas críticas assim, acho que ele nem viu essas críticas, mas comentário ali no Instagram, no noticiário lá, que porque ele estava muito alegre e deu graças a Deus porque ninguém da casa dele morreu, né? Que o avião caiu em cima. Aí tinha um monte de gente, né? Já, como é que o cara pode dar graças a Deus, não sei o que e tal. E, e nesse sentido, o que eu tenho que dizer é o seguinte: esse é o primeiro ponto, é o dele, né? Depois eu vou falar da senhora, né? Essa questão é o seguinte, essa questão ela é um tanto dolorosa, porque é quando a pessoa se expressa no sentido da sua fé, ela se expressa plenamente individual, como é que diz? Totalmente individual. É de maneira plenamente individual, não tem para onde escapar. Aquele ponto ali do agradecimento dele, aquilo ali é dele, para ele, não tem como, não tem como. O outro lado, porque as pessoas questionaram assim, poxa, mas tem. E os 62 que morreram, né? Eu li os comentários lá, falei, ih, falei, se for pensar nessa perspectiva aí, você vai crucificar o cara. Mas é por causa que a empatia do pessoal estava relacionado mais aos familiares das perdas, né? Das 62 pessoas que morreram. Inclusive, dessas 62, parece que tinha duas criancinhas. Eu acho que eram duas. Tinha uma que estava acompanhada do pai. E uma outra coisa terrível é que, pelo que os peritos falaram, parece que a maioria ali morreu com o impacto no solo. Ou seja, eles viram toda a queda, né? Então você imagina assim, criança naquele meio ali, é uma coisa terrível. Mas voltando aqui à questão, existe digamos, uma linha que divide assim o eu e o outro, e a minha relação com Deus é extremamente individual. Ela se torna meio que absurdo para o outro. Então, toda vez que a gente faz uma expressão dessa de fé, no contexto de um tema que envolve mais gente além de você, além de mim, além do eu, além do indivíduo, então o restante vai achar, na maioria das vezes, vai achar totalmente absurdo o que você está falando. Independente que seja uma coisa que afronte o outro, não precisa nem afrontar. Mas quando a gente expõe assim a nossa fé na prática, aquele momento que você se relaciona com Deus ali, se você abrir a boca e falar, a maioria vai achar estranho. Ou num caso como esse, ou num caso semelhante a esse, né? Num nível de tragicidade dessa, por exemplo, né? Não é só no sentido trágico, mas quando é trágico é que é pior ainda, né? Não tem como, tem sempre uma relação de paradoxal com o coletivo. É impossível você resolver essa questão. Porque ele dá graças a Deus. E os outros? Aí, em se tratando dos outros que caíram, que faleceram, aí eu quero falar da senhora. A senhora era mãe acho que de uma médica, né? Uma jovem médica, filha única, e parece, se eu não me engano, foi ela própria, porque ela deu duas entrevistas, eu vi ela falando que, na primeira entrevista, eu vi ela dizendo que
A filha dela parece que falou com ela por mensagem, parece, mãe, esse avião tá muito esquisito, esse avião tá, aqui os bancos aqui tá rasgados, sei lá, um avião muito velho, eu tô com medo. Aí parece que a mãe falou assim, não, filha, Deus está no controle. Quando ela disse Deus está no controle, ela estava falando aqui, dessa contingência dessa terra. E realmente tá. Só que ela não apontou para o absoluto, porque se a gente for apontar para o absoluto, a gente vai considerar a soberania de Deus, e de fato ele está no controle. É ruim dizer isso, mas é. É uma concepção teológica que machuca. Mas não tem para onde. É isso mesmo. E na segunda entrevista dela, acho que já saindo do sepultamento, aí ela já deu uma outra ideia. Ela falou assim: olha, não foi Deus que derrubou o avião. Foi a ganância do capitalismo. Tudo que ela falou ali era verdade. Porque, como eu falei das empresas, né, da empresa antes, né, da Voipaz, parece que ela tem culpa no cartório mesmo. Mas de um ponto de vista teológico, aí ela já mudou. Não foi Deus. Não, nessa contingência aqui a gente pode pensar que não. Mas se você partir do absoluto mesmo, não tem para onde correr não. Foi Deus mesmo. Essa é que é a questão. Aí você fica se perguntando assim, mas como é que a gente se relaciona com um Deus desse? É porque o relacionamento, o relacionamento do homem com Deus, ele se dá pela fé. E a fé é o elemento que vai te jogar num contexto a ponto de você estar em Deus. A gente tem muito essa expressão de estar com Deus. Estou com Deus, Deus está comigo. A relação íntima com Deus, eu acho que em termos de uma expressão, se a gente quiser representar na fala, eu acho que deve ir mais profundo. Deve falar bem assim: eu estou em Deus, Deus está em mim. E o mais importante aí é você estar em Deus. Porque é você que tem que se perceber em Deus, se achar em Deus. Aí é que está. É a partir daí que o sujeito se prepara para suportar, não por sua própria força, mas pela presença de Deus na vida, suportar toda e qualquer situação desse tipo trágico. Esse tipo trágico, essa coisa que a gente chama de. Eu vou falar um nome aqui que as pessoas não gostam, né? Isso que a gente chama de desgraça. As pessoas não gostam dessa expressão, mas é isso. Ué, mas a desgraça viria de Deus? Bom, essa expressão, desgraça, é a que a gente dá. É com o nosso conhecimento do bem e do mal, nosso pecado original, o espírito que nós herdamos do Adão, e foi a partir daí que nós construímos esse mundo do jeito que ele é, e construímos inclusive a nossa tecnologia, que de vez em quando ela se vira contra a gente. Ainda mais quando não se faz manutenção, como foi o caso aí da empresa. É uma tecnologia que se voltou contra a gente. É isso, não tem. Nesse sentido aqui, nesse mundo de relatividade, a gente vai assumir a culpa. Mas se a gente for partir, se a gente for mirar, colocar nossas vistas ao absoluto, no absoluto, Deus é que faz tudo isso. Tem gente que não vê dessa forma. Tem gente que acha que existem forças cósmicas, espirituais, demoníacas, que é como se existisse por si só e agisse por si só. Concepção teológica, vai de cada um. Mas aqui eu estou pegando no mais profundo. E é ruim isso. Isso é pesado. É duro eu ter que dizer isso, mas tem o filósofo, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é o filósofo alemão do século XIX. Ele tinha uma ideia mais ou menos semelhante. Ele é ateu, né? Mas sobre essa questão de suportar a existência, ele tinha uma ideia que ele chamava de amor fati. É interessante que um ateu tenha essa ideia, mas nós crentes é que deveríamos ter essa ideia.
Agora, ele fala do amor fati, mas é uma questão puramente racional. Não tem aquele ambiente da fé que te sustenta, que às vezes leva você a uma certa transcendência. Às vezes não, sempre a fé tem que levar. Não é uma transcendência de você fugir, que te leva a fugir do mundo, mas é uma transcendência que te leva a suportar o mundo. Nietzsche, na condição de ateu, ele não tinha isso. Então, para você encarar uma coisa dessa do ponto de vista desse ateu, eu não estou falando desses ateus de Facebook, não. Eu estou falando de um ateu de verdade. O Nietzsche, né, ele é muito conhecido. É aquele filósofo que desenvolveu a ideia, aquela máxima aquela sentença, Deus está morto, né? Não vou falar da morte de Deus em Nietzsche aqui, porque não é o tema do vídeo. Tem até um filme inspirado nesse conceito, né? Deus não está morto, né? Acho que tem três, um, dois, três. Não sei se tem o quatro. Eu vi um, dois, três, se eu não me engano, foi isso. E então, voltando aqui, suportar, ter amor aos fatos, amor ao caráter trágico da existência. Olha, do meu ponto de vista, sem Deus eu não consigo, não. Aí é que tá. Aí é que tá a necessidade da pessoa ir se relacionando no dia a dia, mesmo que a tragédia não venha. Para quando ela vir, você está sustento, firme. A ideia do amor fati mexe muito comigo porque eu fico pensando na mentalidade do ateu, dele, daquele ateu. Ele era, de fato, que eu sei que era. Ele não era um ateu apologista, mas na filosofia dele tem o pressuposto do ateísmo. E outra coisa que ele critica muito é a filosofia, a metafísica, né? Filosófica que se torna, segundo ele mesmo faz a leitura da história, se torna uma metafísica religiosa. E ele quebra, arrebenta as bases disso aí tudo na crítica dele. Então fica só ele e a existência trágica, o peso da existência. Ser ateu é isso. É você suportar a existência, ainda que ela te impacte negativamente. O ateu não se apega a Deus. Eu, como não sou ateu, mas ainda assim, né, até nós crentes temos dificuldade de encarar né, essa coisa que eu estou falando aqui, né? Eu tenho dificuldade. Eu, se tivesse um filho meu num avião desse, sinceramente, eu tava agora acabado. Eu quero terminar esse vídeo aqui, inclusive, me solidarizando pelas vítimas, né? Eu não queria tratar, porque eu achei que seria muito leviano tratar de questões teológicas diante de um negócio trágico desse. Mas essa relação de Deus com o que é bom e o que é ruim sempre dá problema. É porque está em Deus. Esse é o posicionamento que a gente tem que mergulhar em Deus, estar em Deus. Porque sentir a bonança de Deus não quer dizer necessariamente que as circunstâncias vão representar essa bonança. Não é não. A bonança aí é de estar em Deus. É como o filósofo Kierkegaard fala, né? É o pathos da fé. O pathos é o impacto, a paixão. A paixão pelo paradoxo da fé. É isso que mantém o indivíduo. Isso é forte o suficiente para manter o indivíduo. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Eu leio essa passagem nesses termos. Enquanto se pode achar, é quando você está na bonança, você busca a Deus para quando a bonança der lugar ao trágico, à tragédia, aí você está firme. É assim que acontece. Quem não nasceu para ser ateu tem que seguir isso aqui que eu estou falando. Está na bonança? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai pensar na tragicidade antes dela acontecer, pensar na tragédia. Não é ficar preocupado, ansioso, não é isso. Porque em Deus você tem que estar seguro tanto na bonança quanto na agitação da tragédia. Como o apóstolo Paulo fala, tem que se tornar inabalável. É assim. Claro, isso é uma coisa que caminha para isso. O caminho é esse.